Olá! Alguns seguidores dos nossos vídeos indagaram-nos já há algum tempo sobre qual a razão prática do que vem se falando aqui. Eles perguntam como tudo isso pode ajudar aquelas pessoas que apresentam sofrimento. Íamos dizer sofrimento psíquico, mas estaríamos incorrendo num equívoco cartesiano. O sofrimento sempre é do homem como um todo. Melhor dizendo, do Dasein como um todo, né? Também houve questionamentos sobre se teríamos que estudar filosofia, já que a Dasein-Análise decorre da pura filosofia, ou mesmo se teríamos que ser filósofos para aplicar esse método. Essas questões nos fazem lembrar do autor chamado Lou Marinoff, que escreveu um livro chamado Mais Platão, Menos Prozac, em que ele privilegiava a abordagem filosófica do que a medicamentosa. Bom, diríamos que não chega a tanto. Ou poderíamos dizer, é muito mais? Brincadeiras à parte, inegavelmente, a Dasein-Análise eu diria que a filosofia na Dasein-Análise joga um papel muito importante. Mas também já dissemos que a filosofia joga também papel importante nos métodos psicoterápicos conhecidos, como na psiquiatria, como na medicina, e iríamos ainda mais adiante, dizendo que há laivos filosóficos em toda a atividade do ser humano. Não é verdade? Bom, mas também devemos lembrar que falamos que a Dasein-Análise foi criada por dois psiquiatras suíços, que também eram psicanalistas, Ludwig Binswanger e Medard Bosse, né? E também, en passant, falamos que se não fosse a existência da psicanálise, talvez não haveria a Dasein-Análise, né? Medard Bosse, segundo Medard Bosse, que foi analisado por Freud, ele próprio um criador da Dasein-Análise, ele foi analisado por Freud, né? E ele fala de cadeira. Ele dizia que Freud, na sua prática psicanalítica, era um grande fenomenologista. A discordância estava em como Freud teorizava as suas descobertas. O Freud trabalhava com o aparelho psíquico, com a psique, ou seja, algo encapsulado em nós, que esse algo captava, a psique captaria o mundo exterior e como também as nossas sensibilidades, percepções introspectivas que vêm de dentro do nosso corpo, né? A psique também captava esses impulsos, esses sentimentos, tudo. Na verdade, esse algo que capta tanto a realidade chamada externa como o que vem de dentro do nosso corpo, ela capta, na verdade, representações, né? Representações e não o fenômeno em si, né? Diferentemente do Dasein. Como já dissemos, o Dasein já está no mundo desde sempre, né? Desde sempre ele está imerso nas coisas.
imerso com os entes, sejam eles outros Dasein ou entes de natureza diferente do Dasein, né? Eles já estão ligados ao Dasein, né? Eles estão engajados com o Dasein, né? O Dasein está engajado com eles, né? Ou seja, nós descobrimos esses entes justamente porque levamos a termo o ter de lidar com esses entes, né? E tudo isso, todo esse acesso aos entes que se nos aparecem, está fundado ontologicamente na constituição básica do Dasein, o ser no mundo. Essa é a grande diferença, né? Veremos isso melhor nas explanações que se seguirão, né? Poderíamos perguntar agora, talvez seja uma pergunta que esteja latente com vocês, por que estamos a falar disso agora, né? Bom, nós achamos por bem fazer ou dar uma visão panorâmica dos temas falados até o presente momento, com o sentido com o objetivo de tornar mais compreensível, né, questões que são fundamentais para que possamos avançar. Nós falamos aqui de filosofia, né, da metafísica, ciências naturais, fenomenologia hermenêutica, e estamos vendo que essas noções ainda estão um tanto nebulosas, e daí a razão de fazermos ampliar, né, fazer essa visão panorâmica, né, que a faremos em 2 momentos, neste vídeo e no próximo. Neste, nós vamos tratar da psicopatologia e versus problemas existenciais, né? Versus problemas existenciais. Bom, então, para que alcancemos esse objetivo, talvez seja importante pensar como os primitivos viam essa questão, né? Psicopatologia, para não misturarmos conceitos modernos com conceitos ou noções dos primitivos, por exemplo. Vamos falar de um termo geral de loucura, né? Da loucura, né? Como é que os primitivos viam a loucura? Como é que os filósofos pré-socráticos, né, viam a loucura? Diríamos o seguinte: a principal preocupação dos filósofos pré-socráticos, né, era com o macrocosmo. Eles queriam saber de que era feito o mundo, ou da grande pergunta maior da metafísica: por que existe simplesmente o ente e não apenas o nada, né? Só mais tarde é que os filósofos passaram a se voltar para as questões do seu cotidiano mediano, da sua vida prática, da convivência com as pessoas, da moral, da ética, né? E também eles não deixavam de ver que haviam seres que eram muito diferentes dos demais, né? Fugiam da média, né? E
Mas anterior aos filósofos, né, conhecidos, tínhamos já os primitivos mesmo, né, que eles próprios tinham teorias acerca do que seria a loucura, né? Então, desculpa, estou meio ficando gripado um pouco. Bom, mas que teorias eles tinham sobre a loucura, né? Havia uma teoria muito interessante, né, que era de que a loucura seria o resultado do roubo das almas, da alma da pessoa doente, pelos espíritos dos mortos. E o homem-medicina da época, num transe, ele ia no reino dos mortos, à procura da alma sequestrada e com o objetivo de trazê-la de volta para aquele que estava despossuído dela, né? E com isso restabeleceria o que a gente poderia chamar de normalidade ou sanidade, né? Então, é muito interessante esse tipo de atividade do homem primitivo. Eles também acreditavam que a loucura, esse comportamento diferente da norma, poderia ser causada pela possessão do doente por demônios, né? Da pessoa por demônios, né? Ou pela violação de tabus, ou por produto de feitiçaria, de magia, né? E para isso também eles apresentavam tratamentos, como exorcismo, como a pagelança, como se faz aqui na América Latina, no Brasil, né? Isso mostra, de certa maneira, que a gente poderia dizer que seriam os primórdios de um tratamento psicoterápico, não é verdade? Agora, no mundo moderno, a doença seria resultante de uma falha moral, ou de uma degeneração orgânica, ou de distúrbios inconscientes, como queria Freud, né? E sabemos então o que decorre de tudo isso. Mas o que está na moda já há algum tempo é a teoria neurológica, né? A neurociência, né? Que tem o homem como um ser neural, não é verdade? Isso desde os anos 90 do século passado, que essa tendência vem se afirmando cada vez mais, não é? Na verdade, o nosso cérebro é o protagonista maior dessa teoria, né? E o ponto principal dessa teoria é que o cérebro é o que define a vida. O que define a vida é o cérebro, a vida humana. Antes disso, antes dos 6 meses de idade, vamos dizer assim, existe apenas um ser biológico. E depois de uma morte encefálica, também existe apenas um ser biológico e não mais o ser humano, né? Em que a vida, então, se inicia com a formação da atividade cerebral, com a formação do cérebro, né? Então, dor, prazer, felicidade, depressão, tudo se dá no cérebro. O cérebro é responsável por tudo. A tal ponto que a gente pode imaginar a seguinte situação. Após um encontro amoroso, sexualmente falando, para ser mais explícito, o parceiro pergunta para o outro: foi bom para o seu cérebro? Foi bom para o seu cérebro? Né? Sim, é um xiste, é uma piada.
mas serve para ilustrar muito bem, né, que a questão sobre aonde está o ser nessa teoria. Aonde está o ser nessa teoria? Tudo pode se dar nessa ou naquela parte do corpo. Por exemplo, foi descoberto também há algum tempo que o intestino produz exponencialmente muitos neurotransmissores, a tal ponto que o intestino é chamado do segundo cérebro. E, com isso, tem a consequência em torno de tratamento, né? E eu diria a você que são os tratamentos mais extravagantes que jamais poderíamos imaginar, né? Eu não quero nem dizer aqui, e eu gostaria que vocês fizessem, dá um Google aí e depois coloca aqui, vocês vão ficar muito surpresos com o que vocês vão encontrar sobre essa questão. Mas eu estava dizendo que tudo pode se dar nessa ou naquela parte do corpo, mas quem sente sou eu. Sou eu que sinto. Ou seja, é o meu ser, a minha pessoa inteira que sente os meus sentimentos e não uma parte do meu corpo, seja ela da importância que tenha. Na verdade, é o Dasein, é o ser que sente. E não queremos com isso diminuir a importância das pesquisas neurológicas e muito menos da medicina de um modo geral. Pelo contrário, nós a louvamos e ficamos felizes que elas tenham chegado a resultados excepcionais. O que queremos dizer aqui e mostrar é que o ser escapa da competência da ciência, né? A ciência, ela se apresenta como aquela que domina a teoria do real, né? E de fato o é realmente, né? Ela exibe métodos revolucionários da maneira de conhecer, né? Embora esses métodos revolucionários nós já mostramos que são cartesianos, mas nem por isso eles deixam de ter a importância que têm, né? Bom, e como estava dizendo, o ser escapa da competência do real, porque só é científico aquilo que é mensurável, aquilo que é calculável, o que pode ser medido e, mais ainda, aquilo que pode ser objetificado. Não é verdade? Ora, a neurologia diz que, ocorrida a morte encefálica, a morte cerebral, né, não há mais o ser humano, apenas o ser biológico. Podemos até concordar com essa assertiva, né? Embora, do ponto de vista ontológico, essa afirmação ela é apenas biológica, né? Porque ela fala apenas do funcionamento eletroquímico cerebral do cérebro. E isso é uma afirmação biológica, não é? O ser é visto como um ente, o cérebro, no caso, está sendo visto como um ente, como algo, com objeto de estudo, entendeu? E não como um ser, né, como tal, né? Porque o ser como tal, ele não é objetificável, ele não é mensurável, ele não é quantificável. Essa é a questão fundamental que queremos mostrar aqui, na verdade. E aí, o ser é objeto da ontologia, que é a ciência do ser. Bom,
Neste bloco, veremos que queremos aprofundar, na verdade, as diferenças entre as ciências naturais e a fenomenologia hermenêutica, né? Então, nós vamos buscar, neste momento, fazer uma pergunta: qual é o objetivo dos tratamentos psicoterápicos, psiquiátricos, neurológicos, dos chamados transtornos psíquicos? Essa é a questão que se coloca, né? O objetivo, poderíamos dizer, das psicoterapias, das intervenções psiquiátricas e neurológicas não é outra coisa que a mudança. Trata-se da mudança do paciente, né? Através da intervenção externa, feita pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo neurologista, né? E há todo tipo de psicoterapia, umas mais intervencionistas do que outros uns tratamentos mais intervencionistas do que outro, né? Então temos a persuasão, a dessensibilização, a mudança de comportamento, né? Aqueles tratamentos que decorrem depende da interpretação, né, do que é trazido para as sessões terápicas, psicoterápicas, e também os tratamentos com psicofármacos, né? E também os tratamentos cirúrgicos, as psicocirurgias ou neurocirurgias, psiconeurocirurgias, né? Que são os mais invasivos, né? Mas todos eles visam a uma cura, e essa cura seria a mudança da pessoa para uma normalidade, não é isso? Bom, e a gente poderia até esmiuçar alguma coisa sobre isso, né? Por exemplo, a gente fala do behaviorismo, do TCC, dos tratamentos psicanalíticos e tal, né? Há aquelas que podem incluir recompensar o tratamento desejado com o reforço positivo, ou fazer a dissuasão do tratamento não desejado, né? Que seria o reforço negativo, retendo recompensas, né? Outras mais sofisticadas, como o TCC, que a interferência é para mudar o modo inflexível do pensamento sobre as coisas para um modo mais flexível, enfim, a todo tipo, e inclusive também aquelas psicoterapias que decorrentes das teorias dos primitivos, né, que falamos aqui, né, que religiosos, né, que querem tratar, por exemplo, aquelas que dizem que o doente tem um espírito obsessor, que tem que ter um tratamento religioso, ou que está sob produto de feitiçaria, até hoje e sobrevive e existe e tem uma frequência mais do que podemos imaginar, as pessoas que recorrem a esse tipo de tratamento, né? Agora, é preciso lembrar que o termo patologia é um termo tomado da medicina, né? E inclui sempre uma lesão de algum tipo, não é verdade? De alguma coisa que está quebrada, danificada, ou no mínimo de uma disfunção que necessita ser reparada, né? E cura também é uma palavra que vem da medicina, né? Vem da medicina. Bom, para dar a gente está sempre tendo como referência a psicanálise, e isso é muito importante,
porque a psicanálise, ela tem uma importância muito grande, porque ela mudou o que deve ser tratado para quem deve ser tratado. E isso é muito importante. E também é importante porque a psicanálise começou com como um ramo da medicina. O Freud era neurologista, né? E ao longo da sua trajetória, ela se afastou da medicina. E o próprio Freud mudou a sua meta, né? Que era a meta de um médico em que ele queria alcançar a cura do paciente. Mas no final da vida, o Freud se contentava com a resignação do paciente de ser quem ele era e tinha que ser, né? E de transformar a infelicidade histérica numa infelicidade comum, né? Bom, vejam agora que na base da análise a diferença. Em primeiro lugar, os fenômenos conhecidos como psicopatológicos, eles podem ser considerados mais rigorosamente como questões existenciais, dado que essas questões se enraizam no cerne da nossa existência, né? Em segundo lugar, o que é chamado sintoma, um psicólogo inglês, se não me engano, Miles Groth, desculpe, ele dizia que o sintoma era apenas uma questão não formulada pelo doente. Ele tinha uma questão da vida, uma questão existencial, e como não podia formulá-la, ela se expressava através de um sentimento, ou de ansiedade, de depressão, de ideação fóbica, de alucinação, né? Que seriam vistos como possibilidades de aberturas diferentes para o mundo, né? Em terceiro lugar, a Dasein Analysis não busca a mudança, né? Ela não busca a mudança, porque, na verdade, o mundo do paciente já mudou e o paciente recusa esse mundo mudado, né? Essa é a grande questão, né? E ele quer descobrir o que aconteceu, né? Ele não quer ser mudado, domado, enfim, corrigido, treinado. Para isso ele poderia procurar professores e coisas que tais, na verdade, né? Bom, mas para ser mais explícito na questão da Dasein Analysis, nós diríamos que, na verdade, a autenticidade é o principal objetivo da Dasein Analysis, que pode ser entendida como a realização da realidade humana. Nós sabemos que toda doença implica uma perda de liberdade, e principalmente as chamadas doenças mentais, né? E o que se almeja é a liberdade do paciente. Isso quer dizer, quando se fala de autenticidade, é que na maioria da nossa vida nós vivemos de forma chamada inautêntica, impessoal. Por que isso? Porque nós vivemos, amamos, julgamos, fazemos tudo como todos julgam, amam, sentem e fazem. Entende? Estamos ancorados, vamos dizer assim, numa familiaridade, né? O alemão chama
Heimlich, uma familiaridade. Uma familiaridade que dá um suporte, uma referência de segurança à nossa vida familiar, o nosso trabalho, às nossas relações sociais. Isso dá uma segurança e faz com que vivamos, consigamos viver de uma forma com alguma tranquilidade, né? Mas, na verdade, essa é uma pseudo-segurança, né? Porque, em algum momento, esses lineamentos colapsam, né? E esse sentimento de familiaridade é substituído pelo sentimento de estrangeiridade. Na verdade, é uma angústia muito grande que toma a nossa vida e que provoca um grande sofrimento, mas, na verdade, pode ser também uma possibilidade de uma liberdade para uma vida mais autêntica, né? Por mais danoso que possa ser esse sentimento de estrangeiridade, também chamado de Unheimlich, que é essa estrangeiridade, nós não nos sentimos em casa em lugar nenhum, né? Vem um pânico muito grande, às vezes temos que ser medicados porque é insuportável, né? E essa é a questão que nós temos que, não podemos, digamos assim, o objetivo da Dasein-Analyse é um objetivo muito ambicioso, mas não devemos desesperar dele para alcançá-lo, entendeu? Bom, vamos ficar por aqui. Eu só queria pedir uma coisa, é que as questões, as dúvidas, as intervenções que vocês queiram fazer, por favor, façam no nosso canal do YouTube, porque podem ser questões comuns a todas as pessoas. Então, até mais, até a segunda parte da nossa visão maior do que queremos fazer aqui. Tchau.